Isso aqui, Lagosta, é a tier list de matérias escolares. Até que eu vi uma galera aí, eu pensei, mano, será que isso aí é tipo. É tier list de artistas brasileiros? Eu falei, mano, a reply tava indisponível, qual que é o lance, né? Vamos lá, Mas vamos lá. beleza. Temos aqui 5 categorias também, como sempre. Era amigo do professor, para aquelas que você gostava tanto. Não necessariamente você precisava ser amigo do professor, mas você era naquele nível. Aham. Você via com gosto. Dá pra não dormir. Que aquela matéria meia bomba, assim, dá pra ver, vai, não é tão ruim. Aqui é aquele pensamento, tipo, porra, é aula dele hoje? Que é, tipo, é algo ruim. Quando você chega na aula, tá conversando com a galera É. e caralho, verdade, aula. É. E aqui você dormiu, você não tá nem vendo, tá dormindo aí. Aham. E aqui aqui na verdade são matérias, né? É que eu não achei forma de representar matérias melhor do que utilizando essas imagens. Por exemplo, Vamos ver então o que você aprontou aí. não foi eu que coloquei essa ordem aqui, foi o próprio negócio, mas a primeira de todas é História da Arte. E temos aqui o Céu Estrelado de Vincent Aham. van Gogh, um dos artistas, que eu já quero deixar aqui o meu desabafo, que passou por uma das piores coisas do mundo, né? Do mundo não. E as pessoas E as pessoas ficam romantizando essa porra. Nossa, eu romantizam, fico puto com isso. Não, seu filho da puta. Ele não pintou aquilo porque ele tinha depressão. O que ele pintou, pelo que eu vi, ele só conseguia pintar aquelas coisas que ele pintava porque ele tava sempre em forte efeito de medicamentos antidepressivos que os psiquiatras passavam na época. E tinha um remédio em específico, que eu não vou lembrar o nome, que era um remédio que fazia com que você conseguisse sentir mais as cores. Principalmente as cores amarelas. E ele pintava muita coisa amarela. Se você for ver as obras de Vincent van Gogh, o amarelo é uma coisa que... Tanto que você pensa em Vincent, você pensa em amarelo. É amarelo é a cor dele. Ele não pintou os girassóis e tudo que ele pintava porque ele era depressivo, um gênio mal incompreendido. Não é porque ele tava tentando se tratar. Ele tava tentando se tornar uma pessoa normal. Você acha que ele gostava? Ele acordava e falava, porra, ninguém gosta de mim, eu não vendo nada, eu sou um fudido. Que legal, né? Porra, que legal, eu sou um gênio. Ele não falava assim, ele não pensava assim. Nada a ver, né? Era sobre história da arte. O que você... Fala alguma coisa aí, Lagosta, sobre história da arte. Bom, eu tive a disciplina de artes. Apesar de abordar a parte da arte, ela focava muito em instruções manuais, né? Sabe? Tipo, desenhe isso daqui. Olha a Tarsila do Amaral. Haha, olha que legal. Agora façam aí o Abaporu de vocês. Eu colocaria, tipo... E é aula dele. E na época eu achava uma merda. Eu acho que era muito culpa do professor. Porque hoje em dia eu sou fascinado por artes, né? Lagosta, você sabe o que é isso aqui? Isso daí é bala fine, tropia? Isso aqui, na verdade, é uma organela. Agora que você mencionou, eu notei. Então a gente vai estudar biologia. Ou devo dizer, ciotologia. What the fuck? Você sabia que era citologia? Que cara bom. É biologia isso aqui. Me conte a sua relação com a matéria biologia, Lagosta. Amava biologia. Até hoje eu amo muito biologia. Eu acho que eu não escondo muito isso, né? Nome Lagosta. Eu fico falando de dinossauro em cal frequentemente. Eu acho que tá em falta hoje em dia, né? As pessoas não acreditam em vacina. E apesar de eu gostar muito de biologia, eu era muito mal em biologia, porque o professor era um pouco exigente. Mas... eu pra caralho dele, eu acho que ele era o melhor professor do colégio. Eu acho que foi a melhor disciplina que eu tive, tirando outra, eu tô vendo ali, é o comunismo, eu acho que eu sei qual é. E esse cara que você mandou há 10 minutos atrás, estranhamente, Lagosta, que você não tá vendo, mas eu tô mostrando aqui na gravação. Tem um cara aqui. Então, é porque 10 minutos atrás eu previ que você ia falar de professores de biologia, daí eu mandei uma foto do meu professor de biologia. A gente não tá nem regravando isso aqui, né? Realmente é espontâneo aqui. Com certeza. Eu não sei nem se eu posso mostrar. Eu posso mostrar a foto dele? Eu acho que ele não vai ver esse vídeo, e se ele ver, ele não vai saber quem sou eu, então... Enfim, o Lagosta, que a gente perdeu a gravação, o Lagosta tava falando que ele morria de medo desse professor até o terceiro ano do ensino médio. E aí chegou no terceiro ano do ensino médio e você começou a gostar muito dele e ele começou a ficar meio maluco assim, né? Maluco não, mas mais relaxado. Ele ficava mandando foto dele bebendo, mandava no grupo da sala e falava, vejo vocês na recuperação. Teve uma viagem da turma em que a gente foi passar uns dias numa pousada lá, um negócio assim. E no ônibus, ele falou, se forem esconder bebida, escondam na privada do banheiro. Se forem transar, por favor, digam que os professores fizeram de tudo pra impedir. E é isso. E o seu você falou que ele era meio machista, né? Meio Não falei nada, misógino. não falei nada. A gente aqui não Falou que a sua ex odiava que você se Pera aí, inscrevia, porra, que você deixa eu não- falar. Peraí. Eu vou falar de novo, tá? A minha relação com biologia é muito boa. Sempre amei biologia. Biologia é minha segunda matéria favorita do colégio. Sempre gostei bastante. Sempre tive professores muito normais. Nunca tive nenhum problema com eles. É isso. Você sabe que nos comentários eu vou contar tudo que você falou em off, né? Não vai. Você não vai comentar. Você não vai comentar. Vamos pra próxima então, pode ser? Vôlei, ó.
Então, tudo aqui, todas as coisas que estão aqui, são retratações das coisas que mais me marcaram em cada matéria. Aqui em Educação Física, é porque meu esporte favorito na Educação Física, e que eu falei antes da gravação, é o meu esporte favorito e que me salvou de muitas crises de ansiedade, depressão que eu tava tendo na época do colégio. Eu amava vôlei, porém eu nunca tive um professor muito marcante. Era sempre o estereótipo do professor gordo, careca, que não praticava nada. Acho que se eu precisar aqui, mano, deixa eu ver aqui, ó. Professor de Educação Física. Não era assim, tá? Não era assim. definitivamente. Nunca na minha vida eu tive esse tipo de professor. Nossa! Enfim, eu via com gosto. Nunca foi assim, que professor foda, mas eu amava fazer. Pra mim, educação física, acho que ela divide em 3 partes. A primeira é que eu tive muitas aulas de educação física teórica. E eu também estudava, tipo, história do esporte, sabe? Quem fundou o basquete, como que o basquete foi criado, por que o basquete existe, qual que era o objetivo. A segunda parte era quando o professor calvo e acima do peso me colocava pra jogar esportes, que eu não suportava. O único esporte que eu de fato me divertia era queimada, e queimada era, tipo, 30% das aulas, mas antes do ensino médio, no fundamental, tinha uma subdivisão da disciplina de educação física, que era um clube de xadrez no colégio, tinha um clube de xadrez. E eu era fanático por xadrez. Eu adorava xadrez. Eu não matava a aula. Eu saía de casa pra ir pro clube de xadrez. Tipo, não tava tendo aula. Eu ia lá, entrava e ficava jogando, tá ligado? Então, eu vou colocar no Via com Gosto porque, tipo, eu procurava oportunidades pra sair de casa pra ir jogar xadrez, tá ligado? Se não fosse xadrez, eu ia ficar no ZZZZ. Tipo, por mim, eu não via aula, tá ligado? Você quer adivinhar qual é esse aqui? Eu acho que é filosofia. Sim, é filosofia. E temos aqui um filósofo socrático, que era o Sócrates. Olha que legal. Se eu não me engano, o filósofo mais famoso que nós temos aí, o que o pessoal mais conhece e o que o pessoal mais estuda. Eu tô aprendendo a gostar de filosofia recentemente, e olha que eu gostava de estudar. Só que o meu professor, ele não era ruim de propósito, tipo assim, ele não era escroto. Eu via que ele amava filosofia, mas ele não fazia ideia de como explicar isso bem. Eu vou ser sincero que eu botava em dá pra não dormir. Cara, eu acho que a única coisa que eu entendi dele foi um ensinamento que o próprio Clóvis, ele falou em um podcast, em umas aulas dele, era algo sobre o excesso e o querer demais pra ser feliz, que era uma questão de, tipo, você vai pro McDonald's, come um McDonald's, né, um hambúrguer, e a sua felicidade é enorme, né? Você comeu, você liberou muito dopamina, você se sentiu muito bem com aquilo, você descobriu em si mesmo que comer McDonald's traz felicidade. E aí você vai, após o seu primeiro Big Mac, você vai lá e pede outro Big Mac. Eu quero ficar feliz de novo. Aí você come o segundo Big Mac, começa a encher na barriga, e você fica, ok, foi bom, não foi ruim não. Me trouxe felicidade menos do que a primeira vez, porque a primeira vez eu tava com fome, foi novo pra mim, eu nunca tinha comido um Big Mac, supondo. Você fala, ok, eu ainda concordo. Big Macs me trazem felicidade. Essa é a fórmula perfeita. E aí você vai lá e pede o terceiro Big Mac. E aí tu tá começando a comer aquele Big Mac e você fica, caralho, tá doendo a minha barriga. Eu tô enjoando desse gosto, eu não aguento mais comer essa mesma carne, esse mesmo negócio. E aí você come o terceiro, o quarto, e chega no quinto e você fala, eu odeio Big Mac. Que você não consegue ficar, você fica tipo 3 anos sem comer e você tá muito bem com isso. E ele explica que na vida não existem fórmulas de ser feliz. Você não pode falar, isso me faz feliz e sempre vai me fazer feliz. Enfim, eu não conseguia me sentir cativado. Hoje em dia, eu vejo os mesmos conteúdos e falo, caralho, isso é muito foda, cara. Como é que eu não entendia isso? Mas na época eu não conseguia me cativar. Então, pra mim, na época, dá pra não dormir. Mas hoje em dia eu adoro filosofia. Na época, eu já entendia o valor da filosofia. Mesmo tu sendo aquele cara mais científico. Porque a filosofia, cara, os maiores pensadores em relação à sociologia e filosofia, eles também são dos principais matemáticos. São coisas que andam juntos. O progresso social e o progresso científico são coisas que estão atreladas. Então, eu achava a filosofia do caralho, mas eu acho que filosofia, ela possivelmente é uma das disciplinas mais maltratadas do ensino médio. Eu colocaria na Via com Gosto, mas eu entendo colocar no Dá Pra Não Dormir, porque infelizmente ela é uma disciplina. Os profissionais envolvidos com o lecionamento de filosofia, eles não se esforçam. Enfim, vamos pro próximo, né? Estamos passando muito tempo aqui. O que você acha que é isso aqui? Que matéria? Física. Muito bem colocado. Aqui temos uma catapulta lançando uma pedra. Eu vou ser bem sincero com você, das 3 matérias naturais, a que eu mais odiava era física, porém eu achava física uma coisa engraçada, porque eu sempre achei o quê? Matemática é uma coisa muito abstrata. Eu perguntei uma vez pra minha professora de matemática, amo ela, eu perguntei uma vez assim, logaritmo, né? Me dê uma situação real pra eu colocar em logaritmo. Ela falou, não dá. A matemática é muito abstrato por conta disso, nem tudo dá pra você colocar no mundo real. Física já dá. Ou seja, na minha opinião, física é uma matemática mais fácil. Uma coisa engraçada é que, pra quem não sabe, eu faço faculdade de ciência da computação, né? Nos primeiros semestres, eu tive algumas disciplinas introdutórias de cálculo. O professor que me deu as aulas de cálculo era físico. E uma coisa que eu achava muito engraçada nas aulas dele é que ele
falava: tá vendo isso aqui que eu acabei de ensinar pra vocês? Nunca diga pra um matemático que eu ensinei a fazer assim. Senão ele vai me apedrejar. Eu tenho a fantasia, eu não consigo criar abstração na minha cabeça. Então, ter uma referência visual do que tava acontecendo, me ajudava muito. O professor era muito legal comigo também, ele me deixava dormir, e quando os alunos falavam, porra, que vagabundo, o professor me defendia, tá ligado? Física pra mim, ela era amigo do professor. Essa tier list aqui é mais minha do que sua, mas você tá compartilhando as coisas comigo. Pra mim era via com gosto, porque eu achava que todos os professores de física do meu colégio eram minha boca. Mas enfim, física era legal, não era ruim. Eu só não conseguia levar muito a sério porque eu não era o que eu queria fazer na minha vida. Normalmente quando eu não quero fazer isso da minha vida, eu normalmente não curto muito. Sim, justo. Chuta qual é essa aqui? Geografia. Geografia. Esse aqui, se eu não me engano, é uma afluente em formação delta. Que é que é esse triângulo aqui. Mano, Foi, pô. A gente tá falando muito aqui, inclusive mais de uma vez, tipo, comparando as perspectivas, né? Tipo, o valor da disciplina, como a gente enxergava na época, como a gente enxerga agora. Sim. Qual é o fator de culpa do professor no fato de que a gente não gosta daquela disciplina ou gosta. Uhum. Mano, hoje, 2021, eu, Lagosta, com 21 anos, Ok. continuo não gostando de geografia, cara. Cara. Eu não consigo gostar de geografia, mesmo depois de ter largado o ensino médio. Cara, não sei, geografia não funciona pra mim. Eu entendo que você não gosta de geografia, porque geografia, na minha concepção, também é um assunto não muito legal ao ser mostrado. Tem muitos assuntos de geografia muito legais, eu gosto bastante. E eu entendo que muita gente não goste. Por exemplo, eu tinha um professor, era um professor, se eu não me engano, era o professor mais pesado da escola. Eu falo pesado pra não falar gordo, mas ele era um professor assim, bem cheio. E era um fofo, se eu não me engano, o nome dele era Chico. Era um fofo, aquele professor, muito legal. E a aula dele era tipo assim, 80% conversa e 20% aula. Só que as conversas dele, eu não sei se ele era muito inteligente ou se ele só era cagão. Só que ele ensinava tudo pela conversa, tudo. Aí ele tava dando a aula dele no quadro de boa. Aí ele falava: puta, isso aqui me lembrou um negócio, gente. Ele era muito legal e ele sempre contava a coisa dessa forma muito lúdica, que não parecia que era uma aula. E até hoje eu não sei se ele fazia aquilo de propósito, se ele inventava se ele contava as histórias a fim de explicar pra gente, funcionava, porque todo mundo ia bem em geografia, não tinha ninguém que ia mal em geografia. E isso me deixou muito bacana. Mas eu não posso colocar que eu era amigo do professor por um motivo específico, que ele não acreditava no aquecimento global. Isso me incomodava muito. Ele era contra o aquecimento global. Eu ficava tipo, mas tem aí, não tem não? Aquecimento global? As coisas não tem não? E depois eu descobri que tinha mesmo, e que ele tava meio surtado nessa parte. Mas enfim, no geral ele era muito bom, e eu vou colocar em via com gosto. Na minha questão. Nunca tive um professor de geografia bom. Porque Justo. ou o professor era um filho da puta. Cara, é sério, eu tive um professor que ele tirou a menina de sala porque a armação do óculos dela era colorido. E ele falou que aula não é ambiente pra fazer show de moda, não era pra fazer desfile. Uhum. E não era um óculos de uso recreativo, era um óculos de grau que a menina precisava. E outros professores que eu tive, eles eram burros, sabe? 99% de certeza de que o motivo pelo qual até hoje, estudando sem influência externa de pessoas, eu não consigo gostar de geografia é por causa disso. Ok, justo. Mas você contando a sua história de um professor que parecia tão legal, eu entendo perfeitamente, né, tu colocar a geografia aí. É muito louco essa ideia de, tipo, tem matérias que, foda-se o professor. Se você tá predisposto a gostar, você vai gostar. E tem matérias que o professor tem que ser muito, muito, muito competente pra você gostar da matéria. Então, tipo, tem matérias que são essenciais. Mas enfim, eu admito, geografia não é um assunto que eu mais gosto, mas eu não achava ruim. Eu até tinha aulas que eu ia pra ver, porque eu sentia um amor, todo professor que eu peguei, tirando a do ensino fundamental. Tudo que eu tô falando aqui é do ensino médio pra cima, porque do ensino fundamental, como eu falei, eu não estudava. Eu ficava em recuperação de 5 matérias, 7 matérias, eu não ligava pro colégio. Foi após o meu primeiro namoro que eu comecei a ficar, tipo, muito bom em estudar, que foi começar a gostar de estudar. Antes disso, é muito louco pensar, Lagosta, mas a pessoa que você conhece hoje nasceu no primeiro do ensino médio. Antes disso, eu era um moleque catarrento, que mentia pra caramba, falso, chato, machista, muito escroto, tá ligado? Nossa, você não me conhecia, ainda bem que você não me conhecia antes do meu primeiro ano do ensino médio, cara. Muito podre, muito ruim. Mas eu lembro que no ensino fundamental tinha uma professora de geografia que eu não sei porquê. Eu acho que ela não confiava na gente o suficiente pra fazer silêncio. E eu não julgo ela porque a gente era criança catarrenta de 13 anos. E ela usava um microfone pra conversar com a aula. Só que o microfone dela parece que foi comprada na Avenida 27 de Março, eu não sei. Era um microfone tão podre, tão estourado. E ela falando aquele negócio na boca. E o negócio estourando. Eu já tive aula assim, eu entendo perfeitamente. E ela falando: isso aqui é as placas tectônicas e o som estourando. Placa tectônica.
Eu odiava! Mano, teve uma vez que eu fingi que eu tava passando mal pra sair da sala, eu não aguentava escutar ela, cara. Eu juro você, a gente gritava em toda a aula, a gente era escroto em toda a aula. Na aula dela, a gente fez uma petição falando, a gente fica em silêncio, só tira essa porra de microfone, que ninguém que aguenta mais isso. Essa foi um trauma que eu tive, assim, de professor com microfone. Sempre tem um professor que bota o microfone na boca, eu fico, para, eu escuto sua voz, eu consigo te escutar tá daqui. Passando mal, né? A próxima matéria, eu sei que você vai ter muito pra falar, tô até chutando aí que você vai demorar, então eu vou começar, posso começar? Claro, Depois você vai terminar. vontade. Por que eu escolhi a imagem da União Soviética, né, do templo comunista da Guerra Fria? Você pode até falar, porque é uma coisa muito mais... Quando você pensa em história, você pensa nisso. Mas é porque a Revolução Russa foi... e sempre será a minha matéria favorita do colégio. Eu estudava a Revolução Russa. Teve uma época, Lagosta, que eu sinto que eu fiquei doente, e a minha ex, ela tava um pouco preocupada comigo. Eu não fazia mais nada da minha vida, Lagosta, a não ser estudar a Revolução Russa. Aliás, e fora isso, fora a Revolução Russa, tô falando isso, a história tinha muito seminário. Muito seminário. E teve um que eu nunca vou me esquecer. Eu nunca me esqueço porque foi no dia do enterro da minha bisavó, né? Eu nunca esqueço isso. E eu tava lá, turma A e turma B, pra apresentar o trabalho. E o meu trabalho era sobre o coronelismo. Ou, se eu não me engano, era a República Velha. E eu fiz uma música do coronelismo, era muito bom, a gente cantou a música. Eu expliquei toda a base dos coronéis, como funcionava o voto de cabresto, como funcionava essa coisa da influência dos coronéis nos votos, né? Como eles compravam votos. Enfim, coisa muito louca. E eu nunca vou esquecer porque isso moldou muito. Porque eu fiz uma apresentação tão boa. Eu lembro que eu levei um livro original de 1930 por aí, que meu avô tinha escondido. E eu falei assim, sabe o que a gente tá explicando aqui? Esse foi o livro do cara que escreveu, tipo, o cara que a gente tá explicando escreveu esse livro aqui, a gente mostrou, o professor de filosofia pegou e falou, caralho, você tem um livro de verdade. Nossa, eu lembro, eu tirei um 10 naquela coisa ali, e enfim, pra mim, eu era meu professor. Eu sempre amei muito história, e se fosse assim, uma coisa que eu pudesse explicar pra alguém, eu estudaria a Revolução Russa agora pra explicar pra alguém, porque eu amo. Eu dou exatamente a mesma avaliação pra você. É questão de, tipo, ser amigo do professor. O meu professor, ele foi uma das influências mais positivas que eu tive na minha vida. E ele foi uma influência pra mim no ensino médio. Uma das fases da vida mais difíceis de você conseguir se conectar com alguém, né? Ele era um professor, nossa, eu nunca vou esquecer, Thiago, se você estiver vendo, cara, eu adoro você. Ele era baiano e esquerdista, assim como a parte do esquerdista, né? Não a parte do baiano, mas ele era esquerdista, assim como quase todo professor de história. Verdade. Cara, é sério, aquele professor, ele foi fantástico pra minha composição política atualmente. Ele é um cara que as aulas dele eram muito divertidas, ele ensinava muito bem. Então, mano, estamos concordando aí. Era amigo do professor, história é bom. A próxima, Lagosta, você chuta qual é essa aqui? Redação. Não é redação. Eu não botei redação, na real. Esqueci de botar redação. Fuck. Não é não. Chute outra. Eu acho que o Machado de Assis é literatura, então não acho que seja. Não sei, informática? Não. Isso aqui, essa foto, Lagosta, é uma foto que aparece muito em livros de inglês. Tá. Eu peguei um stock photo que é muito usado em livros de inglês do ensino médio. E isso aqui representa inglês porque é o que me lembra muito do inglês. Porque assim, ó, pra mim, não sei se pra você é a mesma coisa, quando eu tava no ensino médio, o inglês era muito fácil. Sempre foi muito fácil, nunca tive dificuldade nenhuma. Então as aulas que eu tinha de inglês era pra conversar. Conversar com um amigo, conversar com o professor. Mas teve um professor no final, que foi no terceiro ano, que ele meio que entendia que a matéria dele era fútil. Que todo mundo já sabia. Chegou no terceiro ano e todo mundo já sabia inglês, todo mundo tava naquela aula porque era fácil. Aí ele falava assim, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30 exercícios e depois estão livres, pra a gente ficar conversando. E 30 exercícios era tipo assim, nessa sentença, você bota many ou much. Era tipo 30 desses, tipo frases de uma linha só, em que você escolhia entre um ou outro. Aí, pô, ficava muito fácil, eu fazia isso em 5 minutinhos. A minha ex, ela era formada em inglês, então ela fazia tipo em 2 minutos, eu demorava tipo uns 5 a 10. Aí eu falava, pô, passa a resposta aí, ela falava, não vai estudar, porra. Aí eu ficava, eu tinha lá que ficar preguiça Nossa, que preguiça. Teve vezes que eu não fazia, viu? Eu vou admitir que eu perdi uns pontos ali, porque eu ficava com preguiça demais. Porque era sempre de tarde, as aulas de inglês, e de tarde a gente tá cansado, né? Com 10 anos, eu já tinha uma compreensão muito alta de inglês. E quando eu comecei a estudar inglês no colégio, era sempre verbo to be. E isso se manteve até o segundo ano do ensino médio. Tipo, to be. E era uma merda. Eu sempre dormia na aula. Sempre. Pra mim, inglês era completamente irrelevante. Eu fazia a prova, tirava 10. A aula, às vezes, era interessante, porque a galera da minha sala não sabia inglês, chegava pra mim, conversava comigo pra pedir ajuda. Daí eu, tão socializando comigo, que legal. Mas assim, foi sempre muito irrelevante pra mim. Cara, dava vontade de voltar pro colégio, sei lá, por uns 2 meses, só pra, tipo, só fazer trabalho. Vamos na próxima matéria.
Você chuta qual que você Sociologia quer? agora, eu suponho, né? Sociologia? Não, não, Lagosta. Que sociologia, maluco? Isso aqui é um matemático muito chamado Pitágoras, Lagosta. Ah, agora que eu vi o triângulo na É, mão, o triângulo de Pitágoras. É ele aí, ó. Que creio eu que de todas as matérias que a gente viu até agora, é a que mais fez impacto no seu curso superior, né? De TI. Sim, Ou seja, definitivamente. é uma matéria que você pode falar muito e gostaria que você falasse. Pode começar. Eu acho que eu tava comentando isso, eu não lembro se foi em call ou se foi num tweet que eu fiz. Matemática foi uma parada que eu redescobri, porque eu não suportava matemática. Na verdade, foi um gráfico. No começo, eu gostava muito. Aí eu entrei pro colégio militar, eu achei uma merda insuportável matemática. Eu achava horroroso, eu odiava a aula de matemática. E aí eu troquei de colégio, continuei odiando, entrei pra faculdade e eu tive acesso às aulas de matemática desse professor e, cara, eu fiquei cracudo na matemática naquele período. Mano, é sério, eu tirei 10 numa prova de matemática na faculdade e eu não lembrava qual foi a última nota alta que eu tinha tirado em matemática, sabe? Uhum. O ensino médio inteiro eu fui mal em matemática, porque eu não suportava, os professores eram terríveis. Mas, como a gente tá avaliando aqui no período histórico do colégio, cara, é sério, matemática pra mim era insuportável, pra mim não é nem ZZZ, porque eu sentia tanta raiva que eu não conseguia dormir, sabe? Eu entrava na aula, eu ficava com dor de cabeça de sentir raiva. Ok, então, na época do colégio, matemática foi a pior matéria que você teve. Foi, definitivamente, de longe. Eu vou contar aqui a minha experiência. Antes do ensino médio, eu tinha um professor chamado Wellington. Esse professor, eu tenho muita pena hoje em dia, eu gostaria de pedir desculpas. Olha como é que era a aula do Wellington. Era a gente mandando óleo de skate no meio da aula. Era a gente cuspindo coisa no Wellington. Jogaram uma pedra nele, tá ligado? Tipo, era escrotíssimo. Eu tenho pena daquele cara, que o cara sofria em aula. Aí eu não ligava pra matemática. Aí chegou Hélio. Hélio foi no ensino fundamental ainda. Ele chegou assim, falou assim, vocês vão aprender matemática. E Hélio, pra mim, era um deus. Foi no 8º ano, lembro muito bem, 8º ano. E ele, nossa, sempre que a gente tava andando, isso perpetuou até o dia que eu saí do colégio, tipo, 5, 6 anos depois do não mais estudar com ele. A gente tava lá, eu chegava, quando ele olhava pra mim, ele abria os braços e falava: Varon, que felicidade! Aquela felicidade dele me contagiável. Legal, né? E eu amava isso. Ele amava The Big Bang Theory. Nossa, toda a prova que tinha dele tinha um personagem de The Big Bang Theory. Ele fazia os PowerPoints dele com o Sheldon lá, com aquele indiano. Eu não entendi. Eu ganhei, eu ganhei 1 ponto, porque eu adivinhei todos os personagens do Big Bang Theory. Aí chegou no ensino médio e eu conheci a minha professora de matemática, a primeira mulher. Cara, ela era uma das pessoas mais rígidas. Os garotos odiavam ela, as garotas amavam. Porque era uma mulher, e a mulher, eu não sei se ela fazia isso de propósito ou não, ela dava mais enfoque pras mulheres, certo? Mulher com mulher, enfim. E eu lembro que na primeira prova, imagina, eu era catarrento, nem disso. Na primeira prova, eu tirei 8.5. Aí eu olhei pra ela e falei, tá certo minha nota? Porque eu não tava acreditando. Ela falou, sim. Aí eu falei, o que você acha? Né? Eu lembro até hoje que ela olhou pra mim, fez uma cara de desprezo e falou que poderia ter sido muito melhor. E foi naquele momento, Lagosta, naquele momento que eu me apaixonei por ela. Eu sentia muito que ela falava assim, você é muito melhor. E toda vez, acho que demorou, Lagosta, 2 anos pra começar a gostar de mim de verdade. Ela só me dava coice. Podia ser melhor. Que decepção, Lucas. Nossa, tu é ruim. Ele assim, toma. E eu, puta, velho, vou melhorar. Aí teve um momento, mano, que eu só tirava 8, 9. E ela falou, parabéns. Esse é o Lucas que eu queria. É você. E tinha 2 professores. Um pra dar matemática normal, que era álgebra, e o outro para geometria. O professor de matemática de geometria, eu até hoje eu não sei, mas eu amo geometria, eu odiava aquele professor, e eu sinto que se fosse um professor bom, eu ia amar muito mais geometria. O apelido dele, Lagosta, era... Sabe Yu-Gi-Oh? Você conhece Yu-Gi-Oh? Tem uma carta do Yu-Gi-Oh! Deixa eu ver se eu acho aqui, Yu-Gi-Oh! Chamada Mago do Tempo, que era essa carta aqui. Fizeram uma montagem photoshopada da cara dele dentro desse círculo aqui. Que a piada dele é que toda vez que ele chegava, o pessoal gritava Mago, porque era literalmente, começava a falar dele, parecia que via um vórtex temporal. E mano, meu Deus, era só 100 minutos, era 100 minutos. Cara, eu juro pra você que teve um dia que a gente olhava no relógio, o tempo não passava. E ele lá, e ele falava que nem pastor de igreja. Ele, tipo, a geometria linear, quando você pega uma linha e bota... Aí eu, meu Deus, passa o tempo. Aí ele, esse é um cone, meus amigos. Quando você faz a conta da circunferência do cone,
O cara tava fazendo um evangelho de matemática, um evangelho geométrico pra gente. Ou seja, eu colocaria, eu era amigo do professor. Mas aquele cara destruiu tanto a minha vida que eu vou colocar em via com gosto. Porque, meu Deus do céu, cara. Tá quase chegando 4 horas, né, cara? Vamos acelerar isso aqui. Vamos lá. Machado de Assis, pra mim, é português e literatura. São coisas diferentes, só que a professora que me dava as 2 aulas era a mesma. Então eu já vou falar aqui bem rapidinho, já que você começou a outra, começa aqui. Português, pra mim, era via com gosto, e literatura era amigo do professor. Sempre gostei muito. Sim. Eu acho que a única parte que eu não entendia muito bem era a parte parnasiana, aqueles poemas que eu não entendia coisa com coisa. Enfim, pra mim, com a minha bagagem, português eu gostava, literatura eu amava, então no geral pra mim eu era amigo do professor, gostava muito da parte da literatura principalmente. Enfim, a literatura brasileira, se você tá no colégio, pessoa que tá me escutando agora, e você não suporta a literatura brasileira, e eu entendo você, tem uma coisa que o Clóvis de Barros Filho, né, o filósofo que eu tô acompanhando, fala, é que é natural que você não goste de Machado de Assis, porque eles te obrigam, eles montam um sistema de notas e falam, leia esse livro e você ganha ponto, e você vai ganhar ponto por causa disso. Você não tem que ser obrigado a ler Machado de Assis, você tem que pedir pra ler Machado de Assis, você tem que implorar. Eles estão te obrigando a ler o quê? Brás Cubas. Ignora essa porra e lê outro livro de Machado de Assis. Dom Casmurro, lê outra coisa. Qual você acha que é essa próxima? Química. Eu vou fazer um negócio aqui que eu não tava pensando em fazer, mas pra mim, a matéria favorita do meu colégio era química. Eu amo química. No colégio, tinha até essa piada, eu era chamado de príncipe da química, porque eu lembro de provas em que a média das notas era 4, eu tirava 7.5, eu tirava 8. Porque química, pra mim, eu parecia que eu era feito pra química. E isso começou a ser um pouco tóxico em certo momento. Chegou num ponto em que a minha ex, ela tirou nota maior do que eu em química. Tipo, eu tirei 8 ou 7.9, e ela tirou 8.3, e eu briguei com ela. Nossa, Caralho. Eu sinto vergonha até hoje disso. Mas, pra você ver como eu era ligado com a química. E eu tinha 2 professores de química. Um era Serginho, o apelido dele, assim como o Mago do Tempo. O apelido do Serginho era Stuart Little, porque eu acho que ele tinha 1,70, tá ligado? Tô brincando, não era 1,70 não, era menor. Era 1,62, eu acho, uma coisa assim. Além disso, tinha outro, que esse cara era muito estranho. Esse professor de química, o outro, que era o professor de química inorgânica, eu nunca na minha vida conheci um cara como aquele. Pensa no estereótipo de professor divorciado, que bebe muito e odeia a vida, sabe? Ele era assim, era um professor que tava sempre reclamando do casamento, falando, aquela mulher me roubou tudo. Mulher não vale nada, hein? Ele chegava pra mim e falava assim, ó, cuidado com esse namorinho de vocês aí, porque ela pode acabar com sua vida, sabe? Não é um negócio assim, tipo, muito frustrado com o relacionamento. Ele tinha indícios que ele ia pra lá bêbado, ou seja, eu via dor nele. Mas ao mesmo tempo, isso era só comigo e contra 2 pessoas, na qual ele chamava e falava assim, tu já viu a teoria das cordas? Ele chegava e fazia uma teoria de física, do nada. Ele explicava, e foi daí que eu tive gosto por teoria científica. Foi esse cara. Enfim, só vez agora. Pra mim, química é a mesma coisa que matemática foi pra mim. Eu odiava a disciplina e o professor. Eu era ruim. O professor de química, a gente falava que ele comprou o diploma dele no Mercado Livre. Que porra é essa? Cara, o cara era terrível, muito ruim. Ele dava a resposta da prova pros alunos que ele gostava, só pros alunos que ele gostava. Ele ia pra aula com o olho brilhando, parecia um farol vermelho de cachaça. Cara, eu não sei se esse cara ainda tá dando aula, mas nossa, que cara ruim. Eu odeio esse cara. E vamos aqui, Lagosta. Eu vou até tirar essa categoria, porque acho que não vai precisar mais dela. Qual você acha que é essa aqui? Eu faço a menor ideia, mas você tá com cara daqueles bagulho que aparece em texto de, tipo, texto preparatório pra redação, mas eu não acho que seja, que você falou que não tem. Essa aqui é sociologia. Assim como a filosofia, a gente tem a sociologia, o estudo sobre a sociedade no geral. Eu não sei, porque eu acho que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas você falou que a sociologia era meio que a sombra da filosofia nesse quesito. Só que no meu colégio era o contrário. Por quê? O professor de filosofia era um professor muito passivo e não muito bom, só que o professor de sociologia do nosso colégio era o melhor professor do colégio. O melhor que todos esses aqui. Tanto que, só pra você entender, a hora dele era tão cara que ele só dava 2 aulas por semana. Inteira. 2 por semana inteira. Caralho. Tipo, então, eu sempre pensei que sociologia é a matéria em que tem os maiores pensadores do Brasil estão em sociologia. São um cara muito foda, muito bons. E a metodologia de ensino desse professor era muito legal, porque o que ele fazia? Ele pegava um documentário, passava todo o documentário e depois discutia o documentário com a gente. E eram documentários bem pesados, tipo, eu lembro até hoje que esse foi o documentário que fez eu começar a namorar. Nunca vou me esquecer disso. E eu lembro que eu caí, por sorte, eu caí no mesmo grupo
que a minha ex. Mas enfim, esse professor também, o professor de sociologia, ele casou a gente, né? Ele casou a gente em sala de aula. Ele gostava muito da gente, mais dela. Ele gostava mais dela do que de mim, mas ele gostava muito da gente. Então ele pegou nós dois e simplesmente fez o padre, tá ligado? Ele casou a gente no meio da aula. Então eu tenho ótimas lembranças de sociologia. E pra mim, era amigo do professor. Pra mim. Né? Mas eu entendo totalmente que na sala de aula é isso. Só que a sociologia fez um papel muito importante na minha vida. E creio eu que foi o que me fez ter um pensamento crítico muito forte acerca dos problemas da sociedade. Realmente, nenhum assunto é realmente ruim. Tanto que todas as vezes, Lagosta, que você falou que algo era pior do que dormir, era por conta do professor. Nunca foi por conta do assunto. Isso é muito engraçado, porque o papel do professor é muito grande. Muita gente, olha a crítica que eu quis puxar o tempo todo, tá? Isso aqui tava programado. Muita gente fala, o futuro da escola é aquela escola autônoma, de você ler tudo sozinho, você não precisa mais de professor. Pra que professor se eu posso ler meu livro e aprender sozinho? Por conta disso. Professores, eles são mais do que um cara que tá ali parado lendo o livro que você mesmo pode ler. Ele é um ponto de referência, né? Ele é um ponto de referência, ele traz muita vivência. Claro, professores ruins podem atrapalhar. É por isso, gente, que a profissão de professor, ela tem que ser mais valorizada. Porque um professor ruim acaba com você. Olha o que o Lagosta falou. Acabou com a vontade dele estudar matemática. Acabou com a vontade dele estudar química. Mas um professor bom faz um cara como eu, no 8º ano, que eu odiava tudo e todos, amar matemática. Eu amava matemática no 8º ano. Eu era um moleque educação física te ajudou muito, né? Com educação física me ajudou muito. Enfim, no final a gente termina num tom meio triste, assim, que eu acho que... Ai, cara, o governo Bolsonaro é muito ruim em questão de educação, né, cara? Acabou. Enfim, é isso aí, isso, gente, né? valeu. Muito obrigado. E é isso, gente. Estudem. E eu entendo se vocês não gostam do EAD, que é muito ruim, mas ainda assim estuda. Vai valer a pena. E depois que vocês se formarem, talvez vocês olhem depois de 3 anos pro colégio e falem: ok, não era tão ruim assim. E talvez eu que fosse chato demais. Eu sou Tropia. Obrigado, Lagosta, pela participação. E de nada. Tchau, tchau.